Cris, você como uma das criadoras do Vez e Voz, né, e como professora também, você contou um pouco da sua trajetória no nosso no nosso primeiro episódio. Inclusive, pessoal, para quem quiser conferir, a gente vai deixar o link aqui na descrição, tá? Dá uma olhada lá que tá super top. Aqui embaixo, Na sua trajetória, o que você mais... você fala que foi o seu chamado à educação foi muito do contato que os alunos da Ana tinham com ela, né? E aí a gente entra no ponto das soft skills, né? Primeiro, você poderia dar uma definição do que é uma soft skill, né? Você, enquanto criadora do Vez e Voz também, que prega muito isso, como que você define soft skills? Na verdade, eu conheci as soft skills nem sabendo o conceito mesmo, o conceito real, né? Eu, como professora, eu sempre busquei conhecer o meu aluno de fato, além das habilidades técnicas, né? Se ele sabia soletrar, se ele sabia ler, se ele sabia fazer cálculos, se ele sabia responder, interpretar. Isso era interessante? Sim, muito. Temos que desenvolver essas habilidades técnicas, né? Que são até chamadas de hard skills, que são mais técnicas e mais práticas. E eu buscava sempre esse outro lado, que era da conversa, do debate, de respeito, de tratar e falar assuntos que às vezes eles nem imaginavam que iriam falar na sala de aula, mas que eu achava que era, sim, fundamental e, sim, o papel da escola também. Na minha época que eu fiz escola, nem se falava, né? O professor nem podia conversar muito, né? Porque o professor tinha que ir lá ensinar o beabá e ponto final. E eu que não tô falando eu não sou tão velha assim, não tô falando de algo Não, que muito isso. distante. É uma educação bancária, né? Uma Total. educação. Era um modelo de educação bem arcaico que hoje a gente ainda vê, né? É muito, principalmente no fundamental, essa educação de depositar, entre aspas, o conhecimento no aluno, como se o aluno fosse um banco, né? E aí o professor era o bancário e ele ia lá e depositava o conhecimento, depositava o dinheiro, enfim. E hoje a gente ainda percebe, e é triste, né? Como você acha que essa relação, né, entre professor e aluno, ela afeta no desempenho tanto do professor quanto do aluno? Como que você vê isso? 100%, ela afeta 100%. Tanto que nessa minha busca, nessas inquietações que eu comentei logo no início, eu percebi a diferença que eu tinha com os alunos quando eu conseguia ter essa conexão muito mais próxima, emocional. E eu definiria soft skills como essa parte de inteligência emocional, que são habilidades que a gente tem como empatia, colaboração, compreensão. Então, são habilidades que você não aprende nos livros, no modo grosso de se falar, né? Você aprende lidando, experimentando. E se uma criança, um adolescente, ele não tem alguém ali que lidere essa prática, fica muito complicado. Porque o que a gente vê muitas vezes são professores autoritários. E isso deve ser muito bem olhado para que isso não se propague de uma maneira errônea. E aí o que a gente vê são reflexos no mundo do trabalho, no mundo empresarial. Porque hoje se fala muito das soft skills vinculado com as empresas. Mas por quê? Porque as pessoas chegam no mundo de trabalho, né, na carreira que vai escolher, seja ela qual for, e chegam despreparados. Então, hoje, muitas empresas têm requisitado não apenas, ele é técnico em informática, nossa, ele é formado não sei aonde, ele sabe fazer o aplicativo tal, ele mexe com a plataforma tal, isso é ótimo. Mas hoje as empresas também querem que ele saiba trabalhar em equipe, que ele tenha empatia, que ele saiba tomar decisões, e principalmente, que é o tema do podcast de hoje, que ele saiba lidar com as crises. Sim. Então, se o jovem não aprende isso na escola, quando chega nesse momento que ele está num território inóspito, né, que o mundo de trabalho é assim, ele fica desesperado e muitas vezes até perde uma grande oportunidade na vida porque ele não tem as famosas soft skills. E é algo tão importante, né? Tipo, que sempre vão existir crises, sempre vão existir problemas pra gente lidar. Por isso que eu acho que é algo que, como graças ao
projeto e todo esse movimento de ser implementado nas escolas, lidar com isso, né? Porque em tudo que você for fazer, você vai ter crises. Tipo, desde alguém que, sei lá, uma pessoa humilde que trabalha em uma escola, talvez, enfim. Ou uma pessoa, um artista famoso, sempre, todas as pessoas têm crises, têm suas dificuldades e saber lidar, às vezes, com si mesmo é uma das coisas mais difíceis, ao meu ver. Porque lidar com si mesmo, muitas vezes, é lidar com o desconhecido, né?